Bom dia, meninos e meninas. Hoje nós vamos estudar a parte de funções da linguagem, né? E é uma aula super importante, porque ela explica para a gente exatamente como é que funciona o esquema de comunicação. Ou seja, para haver comunicação, o que precisa acontecer, né? Qual dos elementos é o mais importante e se efetivamente existe um mais importante. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, né? Para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Então, vamos lá. Prontinho. Então, esse tipo de aula, ela ajuda a entender, por exemplo, né, por que quando eu faço uma redação, apesar das ideias assim serem maravilhosas, se a letra é ilegível, eu corro o risco de zerar na redação, mesmo que a letra não seja o ponto mais importante de análise. Por que será que isso acontece, não é? Por que, por exemplo, num texto dissertativo não se deve usar a primeira pessoa? Então, esse tipo de aula ajuda a gente a entender que isso não é uma regra que alguém inventou, né? Mas é algo que faz sentido, tá certo? E a questão é mostrar para vocês por que isso efetivamente faz sentido, tá? Para que a gente possa lidar com as funções da linguagem, a primeira coisa é entender como um processo de comunicação ocorre, tá? Então, sempre, gente, que vai ocorrer comunicação, seja a comunicação de um autor que escreve um livro, seja você fazendo uma redação, seja uma palestra, ou seja quando você passa pelo corredor e fala assim para o seu amigo, e aí, beleza, tudo bem? E a pessoa fala, beleza. Isso também é comunicação, né? É sempre assim que acontece. O emissor, que é aquele que fala primeiro, é aquele que emite a mensagem, ele se dirige a um receptor. O receptor é aquele que ouve, né? E ele passa a ele uma mensagem importante. Essa mensagem, meninos e meninas, ela é passada voluntariamente ou não. Isso é um detalhe bem importante, tá? Então, há coisas que nós dizemos para os outros porque efetivamente nós queremos dizer. Né? Nós abrimos a boca e falamos, por exemplo, ou nós olhamos de um jeito torto, né? Mas há coisas que às vezes a gente não quer dizer e mesmo assim diz. É sempre bom lembrar que o nosso corpo inteirinho é linguagem. Então, o nosso tom de voz, a maneira como nós nos movimentamos, enfim, tudo isso é comunicação o tempo todo, tá? Então, o emissor se dirige ao receptor e passa a ele uma mensagem. Essa mensagem, para chegar ao receptor, ela precisa de dois suportes. Ela precisa de um código, que é a linguagem em que essa comunicação está sendo feita, e ela precisa de um canal, que é o suporte concreto dessa mensagem. Então, vamos imaginar, por exemplo, vamos pegar um exemplo concreto, uma aula, né? Então, o emissor é o professor. Então, o professor entra, cumprimenta vocês, não é? Enfim, escolhe o assunto, né? E você é o receptor. A mensagem é o assunto da aula. Então, vamos pensar nessa aula aqui, né? Nesta aula, o assunto, funções da linguagem e esquema de comunicação. Código. Esta aula está sendo dada em português. Né? Então, esse é o código. E aí, quando se fala em código, não é? A gente não fala apenas de idioma, certo? Nós podemos falar de outros códigos. Então, há linguagens, por exemplo, que são gestuais. Né? Há linguagens que são não verbais, mas é o código, certo? É a maneira, é a linguagem que você usa para se dirigir ao outro. Canal. Bom, essa aula tem alguns canais. A apostila de vocês, que traz aí a matéria, que traz os exercícios, não é? Os slides, tá certo? Que depois serão enviados a vocês e ajudam vocês a estudarem, por exemplo. E o computador, né? O computador que permite que nós nos comuniquemos. É o suporte concreto por meio do qual estamos dando essa aula. E a minha voz, né? Que veicula as explicações. Importante. Aí você olha para tudo isso. Qual deles é o mais importante? Então, se você parar para pensar em cada um, você vai perceber que se um deles, ó, preste muita atenção, se um deles não funcionar, a comunicação não acontece. Vamos pensar assim numa aula tradicional, tá certo? Então vamos imaginar que você é o melhor aluno do mundo.
Então, você é um indivíduo que vai lá, que você presta atenção, você acessa as aulas, você faz exercício, enfim, você faz tudo aquilo que você tem que fazer, tá certo? A mensagem interessa a você, você vai prestar vestibular, você sabe o que isso parece. Todos nós aqui entendemos português e o canal aqui funciona, né? Agora, vamos imaginar que o seu professor é uma besta. O seu professor não sabe o que está falando, ele é inseguro, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Veja, tudo era bom, só o professor que era ruim. Não dá para a aula ser boa. Entenderam como é que é? Agora, é sempre bom lembrar que o vice-versa é verdadeiro. Tudo isso funciona. Seu professor é o melhor que você poderia ter, mas a besta é você, certo? Então, você é um indivíduo que dorme durante a aula, você não presta atenção, você não estuda, não é? Então, não adianta. A pessoa está aqui explicando, mas ela está em outro planeta, tá certo? Você não vai conseguir entender. Mais um pouquinho só. Seu professor é 10, você é 10, a mensagem interessa, o canal é ótimo, mas naquele dia o seu professor resolveu dar aula em hebraico, né? Porque hebraico é uma língua maravilhosa e ele resolveu dar aula em hebraico. Detalhe, ninguém sabe hebraico. É óbvio que ninguém vai entender a aula. Então isso explica, porque quando você faz uma redação, tudo conta. Tudo conta. Olha o exemplo que eu dei da letra antes, por exemplo. O texto é maravilhoso, mas ninguém consegue ler o que você escreveu. A letra é o canal das suas ideias. Então, se eu não consigo ler o que você escreveu, como é que essa mensagem vai ser passada? Ela não vai. Entende como é que é? Simples assim. Ela não vai. Né? Então, para que a mensagem chegue até o receptor, né, é preciso que o receptor a entenda, porque senão não vai resolver nada. E para isso acontecer, tudo isso tem que funcionar. Agora, existe o mais importante? Pois é, pode existir. E o mais importante depende da ênfase que eu quero dar. Então, não vamos entender mal. Tudo tem que funcionar. Tá claro isso? Tudo tem que funcionar. Mas pode existir o mais importante, mesmo que tudo tenha que funcionar minimamente, né? Os exercícios de vestibular, eles podem pedir apenas que vocês reconheçam determinada função num texto, é uma coisa que pode acontecer, ou ele pode pedir que você explique aquilo dentro de um movimento literário, por exemplo. No movimento literário como o romantismo, a função emotiva com certeza é a que mais aparece. Né? Por quê? Porque a função emotiva é centrada no emissor. E dentro do romantismo, lembram-se, nada é mais importante do que o eu, tá certo? Em sala de aula eu já cheguei a brincar com vocês, dizendo assim, olha, na cabeça do poeta romântico, eu não conheço o Japão, portanto o Japão não existe. A realidade que existe é aquela que eu vivencio. Se eu não vivencio, ela não existe, certo? Então, de verdade, vocês podem ter que responder a questões assim. Outra coisa importante, o mesmo texto, ele pode ter mais de uma função da linguagem. Não há problema algum. Muitas vezes existe uma predominância, não é? Mas existem outras envolvidas, tá? Então, vamos começar com a função emotiva. Como é que eu faço para reconhecer que aquele texto que me foi oferecido é um texto em que predomina a função emotiva? Primeiro, é um texto em primeira pessoa, certo? Então, se ele é em primeira pessoa, a subjetividade está lá. É um texto intimista, não é? Ou seja, são os pensamentos, são as emoções do eu poético que lá estão. Unilateralidade, ou seja, o ponto de vista do emissor que aparece. Isso explica, por exemplo, por que não se usa a primeira pessoa, por que não se usa a primeira pessoa numa dissertação. Numa dissertação, o mais importante é o referente, o mais importante é o assunto, o mais importante não é o que você sente, não é o que você pensa. Isso é importante para um texto pessoal. Numa crônica pode ficar legal, tá certo? Mas um texto dissertativo, não. A preocupação com o eu só reforça isso. Estão vendo? Olha, numa função emotiva eu posso ter opiniões e relatos pessoais, né? Numa dissertação eu não tenho nem opiniões nem relatos pessoais. Olha, gente, uso da conotação, por exemplo. Texto em linguagem figurada tende a ser um texto emotivo. Entenda uma coisa, não significa que tudo isso tenha que aparecer. Se tudo isso aparece, podem ter certeza que naquele texto que deram para vocês analisarem, predomina a função emotiva. Mas pelo menos algumas dessas coisas têm que aparecer para você constatar a função emotiva lá.
Veja só esse poema de Fernando Pessoa, que é um exemplo do que é o uso da função emotiva. Não sei quem sou, que alma tenho. Quando falo com sinceridade, não sei com que sinceridade falo. Sou variamente outro do que um eu que nem sei se existe, se é esses outros. Sinto crenças que não tenho, elevam-me ânsias que repudio. A minha perpétua atenção sobre mim, perpetuamente me ponta traições de alma a um caráter que talvez eu não tenha. Nem ela julga que eu tenho. Sinto-me múltiplo. Veja que é Fernando Pessoa fazendo referência à sua heteronímia, né? Mas ninguém que escreve isso tem o objetivo de provar nada para ninguém, né? O que a pessoa simplesmente faz é se colocar. Como é que ela enxerga aquilo que está sendo mostrado, sobre o qual ela quer dizer, tá? Agora, às vezes, o mais importante é a mensagem, ou seja, o assunto que está sendo tratado. Nesse caso, eu tenho a função referencial, que pode também ser chamada de informativa ou pode ser chamada de cognitiva, certo? Então, se numa prova dissertativa você colocar qualquer uma dessas coisas, já está ótimo, né? Veja, se essa é a função que é centrada no referente, é óbvio que essa é a função que predomina num texto dissertativo, certo? O texto dissertativo ele deve primar pela objetividade, ele deve primar pela precisão, certo? O objetivo dele é informar, não é dizer aquilo que você sente. Né? Isso explica por que a função referencial ela é a predominante no bom telejornal, no bom jornal, tá certo? No bom livro informativo. Todos esses veículos de comunicação, a apostila de vocês, por exemplo, né, são veículos em que o objetivo é passar conhecimento, é passar informação, é esclarecer alguma coisa, tá? A linguagem é predominantemente denotativa, ou seja, dicionarizada. Enquanto num texto emotivo, a linguagem conotativa tende a predominar, num texto referencial, a linguagem denotativa tende a predominar. Né? E aí o que se busca é isso que vocês buscam numa dissertação, provar uma tese, daí uma visão ser universal. Você vai apontar fatos que fundamentam a sua ideia. Né? Por isso que a terceira pessoa ela é uma forma melhor de utilizar tudo isso, tá? Então, o texto referencial é um texto cuja maior preocupação é justamente a informação, tá? ênfase no receptor. Quando, apesar de tudo ter que funcionar, como eu já disse a vocês, o receptor da comunicação é o elemento mais importante. Quando isso acontece, a função da linguagem é a conativa, que pode ser chamada também de apelativa. Isso é absolutamente indiferente, usar um termo ou outro não muda, né? Como é que nós reconhecemos um texto na função conativa? Existe alguém tentando convencer alguém a fazer alguma coisa, certo? Daí se referir à mudança de hábitos, né? Uma das coisas é essa, ó, compre tal coisa, vá ao shopping, viaje, estude, ou seja, a principal dica que eu posso dar a vocês é que na função conativa muitas vezes se usa o imperativo. O verbo no imperativo, ele é a principal dica, é o jeito mais fácil de perceber isso, né? Por quê? Porque o objetivo é convencer. Então, como o objetivo é convencer, o imperativo é bom para isso. O uso do vocativo também, viu, gente? Você que está aí sentado, mexa-se. Né? Então, você se dirige a alguém e pede para esse alguém fazer alguma coisa. Né? Portanto, ordena-se, pede-se, convida-se, tá certo? Enfim, né? Apela-se a esse indivíduo para que ele possa realizar aquilo que se deseja. Ou seja, é a função predominante na publicidade, né? Como vocês podem ver nessa propaganda aqui. Na hora de comprar um carro, é bom você pensar como vão ser as coisas na hora de vendê-lo. Então, repare, não há aqui o imperativo, mas o indivíduo se dirige a alguém, ela está falando com você. Vejam que isso não se faz uma dissertação. Porque a dissertação, ela não é uma propaganda, tá certo? A dissertação é a defesa objetiva de uma ideia.
Então, por isso que nós não nos dirigimos ao receptor. Por isso que toda vez que vocês escrevem o você na dissertação, aparece aquele avisinho lá, olha, então não se dirija ao receptor, não se dirija ao leitor durante a dissertação, porque senão isso torna aquilo uma comunicação pessoal. E, na verdade, não é uma comunicação pessoal. Tá? Aqui, gente, uma das preferências dos exames. Talvez a que mais caia nos exames. A função metalinguística, que é centrada no código. Né? Quando o mais importante é o código. Normalmente, gente, é o texto sobre ele mesmo. Né? Por exemplo, é o que acontece nos dicionários de sinônimos. Se você for a um dicionário e procurar a palavra apropinquar-se, na frente da palavra, você não vai achar um texto, também não vai achar um convite, nem o pensamento de alguém sobre aquilo. Vai estar escrito assim, apropinquar-se, aproximar-se. O dicionário de sinônimos, ele é totalmente metalinguístico, porque o que ele faz é traduzir o próprio código. Toda vez que você escreve ou seja, isto enfim, essas expressões todas são metalinguísticas. Porque se você escreve isto significa que você vai escrever depois a mesma coisa que você disse antes com outras palavras. O nome disso é metalinguagem. Né? Eu coloquei o poema que fala do poema, vou mostrar um exemplo disso já já, mas isso acontece em prosa também. Por exemplo, no comecinho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis escreve assim, escreve na voz do Brás Cubas. Né? Algum tempo hesitei se deveria abrir estas minhas memórias pelo meu nascimento ou pela minha morte. Suposto o uso vulgar, seja começar pelo nascimento, duas razões me levaram a obter diferente método, a usar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor a quem a campa foi outro berço. A outra é que o estilo ficaria assim mais elegante e mais novo. O fato de usar a primeira pessoa traz aí a presença da função emotiva, claro que traz. Mas, repare, o começo do romance não é o começo da história, mas é o narrador do romance dizendo para você como é que ele fez para escrever o romance. O nome disso também é metalinguagem. E aí isso se dá em qualquer arte. Em qualquer arte. A música que fala da música, o cinema que fala do cinema. Por exemplo, né, Cinema Paradiso, não é? O filme Cinema Paradiso é um filme metalinguístico. Em muitos momentos, o assunto do filme é justamente fazer cinema. O mesmo acontece com Lisbela e O Prisioneiro, por exemplo. Né? E o mesmo acontece com o filme La Nave Va, do Fellini. Não é? Quando a propaganda faz referência a ela mesma, como a uma antiga propaganda da aspirina, né? Em que um rapaz chegava com dor nas costas ao trabalho e ele perguntava, enfim, como fazer com aquilo, e alguém disse para tomar aspirina. E aí, depois de todas as explicações dos efeitos da aspirina, alguém perguntava assim para ele, mas como é que você sabe que a aspirina faz bem para dor nas costas? Ah, eu vi a propaganda daquele rapaz que chega ao escritório e diz, veja, neste momento a propaganda remete a ela mesma. Então, entenda uma coisa, quando eu falo linguagem sobre linguagem, código sobre código, nós não estamos falando apenas da língua portuguesa, né? Nós estamos falando de qualquer forma de comunicação. Quando você lê os quadrinhos do Maurício de Souza, né, em que, de repente, o Maurício de Souza se desenha e conversa com as personagens sobre os quadrinhos, isso também é metalinguagem. Quando se interrompe uma peça de teatro e os atores se dirigem ao público, fazendo referência à própria peça, né, o nome disso também é metalinguagem. Então, é bem amplo, daí os vestibulares gostarem de cobrar isso. Né? Vejam alguns exemplos de metalinguagem nessa gravura. Né? Veja bem, é um desenho em que alguém está fazendo um desenho. Ou seja, é um desenho que remete a ele mesmo. Isso é metalinguagem. Olha a metalinguagem na poesia do Drummond. Gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo, ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Isso é metalinguagem, certo? Então, o assunto do poema é o fazer poético, tá?
ênfase no canal. O canal é o suporte concreto da mensagem, né? Então, quando se enfatiza o canal, é porque o objetivo é verificar se a comunicação está funcionando. Olha, gente, isso aqui só é funcional quando efetivamente o objetivo é testar o canal, é verificar se o conhecimento está chegando ao outro. Então, por exemplo, se você está ao telefone com alguém, né, e aí começa a ver um ruidinho ali na comunicação, aí você para a conversa e fala assim: alô, você está me ouvindo? A ligação está boa, né? Isso é função fática. O que você está perguntando para o outro é se a comunicação está acontecendo, se o canal está funcionando. Quando o professor interrompe a aula e pergunta se vocês entenderam, e se alguém diz que tem alguma dúvida, o que ele faz? Ele usa um outro exemplo, um outro suporte concreto, justamente para que essa mensagem seja passada. A função fática é mal empregada quando você obriga o outro a continuar ouvindo você, né? Mesmo que a mensagem não evolua. Por exemplo, você vai responder a uma questão numa prova e você tem uma vaga ideia da resposta. Pega aquela vaga ideia e faz um tratado científico. Aí escreve, escreve, e volta, e fala de novo. Ou seja, né? Desculpem, é o velho encher linguiça. É isso que você está fazendo, né? Você sabe que você vai errar a questão, mas você espera se, pelo menos eu acerto alguma coisa, né? Então, olha só, isso aqui é um exemplo de função fática. Alô, hein, alô, né? Então, veja que está aí um projeto aí de telefone, né? Eles estão tentando se comunicar e a ideia, ao se usarem essas expressões, não é evoluir a comunicação, mas é verificar se o canal está funcionando, tá? Olha só, né? E aí, cara, tudo bem? Tudo e lá, indo tipo assim, né? Pô, e a meninada? Sei lá, vai. É, não houve uma conversa cujo assunto evoluísse. Houve contato. Então é isso, a função fática, ela mantém o contato, mesmo que a comunicação não evolua, tá? E por fim, gente, quando o mais importante não é o que você diz, o mais importante é como você diz. E aí, quando isso ocorre, nós temos a função mais utilizada nas artes, que é a função poética da linguagem, né? A ênfase não é no assunto, mas é na forma de elaboração dessa mensagem. Daí haver preocupação estética. E aí, então, presta atenção. Quando a gente fala em função poética, a tendência é nós pensarmos na poesia, no poema, né? Tudo bem, no poema existe a preocupação estética, versificação, métrica, enfim, né? Forma fixa ou não. Mas essa mesma preocupação ela pode ocorrer no texto em prosa, claro. Né? Basta que a gente trabalhe com figuras de linguagem, como faz a Clarice Lispector, como faz Guimarães Rosa. Né? Então, essa preocupação na elaboração da mensagem por meio de combinações de palavras, combinações sonoras, combinações de impactos, né? Na hora que a pessoa vê o texto, né? Isso se chama função poética. Então é isso. Ela normalmente vem associada a outras funções. Um poema frequentemente tem a função emotiva, mas ele pode ter a função poética também. Esse texto que eu acabei de mostrar do Drummond, ele tem a função emotiva, ele tem a função metalinguística, mas ele também tem a poética, porque existe essa preocupação com a elaboração do texto. E aí, isso pode se dar em qualquer forma de texto. Por exemplo, olha só que interessante esse aqui, olha a imagem. Essa é uma imagem poética, pessoal. Não é uma imagem tradicional. Veja que você tem um texto abraçando alguém. E essa pessoa abraçando o texto, certo? Então, essa imagem, obviamente figurada, é uma imagem poética. Então, veja, às vezes, não são palavras, mas é a maneira de você dizer a coisa, certo? Em vez de dizer que o texto envolve o indivíduo, se coloca o próprio texto envolvendo o indivíduo. E não há como isso não chamar atenção. Né? Olha só esse texto, os textos concretos fazem muito isso. O poema concreto, ele, em vez de ser trabalhado em estrofação e tudo mais, ele é trabalhado em imagem, como esse que está aqui, ou ainda como este,
do Augusto de Campos, que é sensacional, né? Veja só, a palavra lixo montada aí com repetições da palavra luxo, né? Então, é a imagem que acaba dizendo por si mesma, né? E aí não está numa explicação, né? A mensagem não está numa explicação que você dá, mas está na maneira como essa mensagem é passada, tá certo? Meninos e meninas, é isso. Caso vocês tenham qualquer dúvida, basta vocês me escreverem, que eu vou ter o maior prazer de explicar a vocês. E façam os exercícios, tá certo? Porque na próxima aula nós vamos corrigi-los, tá bom? Então, um grande beijo aí a todos vocês.